Hoje é dia 19 de junho de 2025. Já estamos nos aproximando aí do dia 24, o dia da mãe de todas as batalhas, na definição do nosso entrevistado de hoje, o advogado, o Dr. Marco Meloni, que vai nos atualizar sobre essa audiência da Corte Constitucional Italiana que ocorrerá na próxima quarta-feira, que tem como objeto a constitucionalidade da legislação relativa à cidadania italiana. Doutor Meloni, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Dr. Peron, boa tarde para todos os amigos da revista Insieme, uma alegria estar aqui de novo com todos vocês. Pois é, doutor, eu faria só uma provocação inicial, deixando bastante livre para o senhor poder explicar todos os meandros desta batalha que vai acontecer no tribunal, né? Eu começaria perguntando para o senhor como é que o senhor define o contexto jurídico dessa audiência que vai acontecer, né? Os acontecimentos que nos trouxeram até aqui ao julgamento desse dia 24 de junho, por favor. Dr. Peron, antes de tudo, eu quero agradecer a revista Insieme, que irá cobrir este evento no dia 24. Vai ser uma notícia, inclusive, muito importante, porque, digamos, a cobertura mediática deste evento em direto pela revista Insieme, eu acho que será uma iniciativa interessantíssima e que dará, digamos, informações de primeira mão para todos os interessados. Então, com muito prazer, vou, digamos, o senhor jornalista, senhor Peron, será conosco, digamos, nesta batalha, inclusive na aula da audiência. Aliás, doutor, me permita deixar público, né, o convite que o senhor fez, inclusive me auxiliando aí no credenciamento junto à corte, e até patrocinando a possibilidade da NCM poder estar aí e transmitir o que for possível, é claro, dentro da corte, né? Obrigado. Não, é um prazer, até porque, repito, eu acredito que seja um momento muito importante. Quando eu falo mais de todas as batalhas, quer dizer que é uma batalha crucial. Então, eu acho que seja também importante que uma testada jornalística, importante numa revista em cima, seja fisicamente presente para escutar e para tomar nota de todos os acontecimentos, de todas as coisas que irão acontecer na Constitucional. E quero também agradecer ao Peron, ao público que será presente nesse dia em Roma, na Corte Constitucional. De acordo com as informações que tomei no, se chama ufficio cerimoniale, ou seja, digamos, o departamento da Corte Constitucional que trabalha com, digamos, o recebimento dos advogados e do público, vai ter uma audiência sem precedentes na próxima terça-feira. Mais de 150 pessoas acreditadas para assistir à audiência em várias salas da Corte Constitucional, porque a sede da Corte Constitucional é um prédio, digamos, bastante antigo em Roma, inclusive foi também sede de ministérios, e então, digamos que não tem espaço suficiente na aula de audiência para conter todas as pessoas. Então, na sala de audiência vai ter mais ou menos 30, 35 pessoas, digamos, assistindo ao vivo, mais claramente os advogados, os juízes, mas vai ter salas à parte, digamos, com que será projetada em vivo a audiência, e em total, repito, se calcula que mais de 150 pessoas estarão assistindo. Eu quero agradecer isso porque é uma coisa importante, ou seja, é um sinal, é uma mensagem importante que acredito que já chegou à Corte Constitucional,
é uma, digamos, vai ser uma testemunha da importância, né, do argumento, da sensibilidade que a comunidade de heterodescendentes tem para a questão da cidadania italiana. Então, eu quero agradecer a todos que estarão aí na próxima terça-feira. Dito isso, doutor Peron, o senhor lembra que a gente fez uma entrevista no final de novembro, no início, digamos, de dezembro, quando saiu a notícia do levantamento da questão de constitucionalidade do Tribunal de Bolonha, da cidade que vocês podem ver detrás de mim. Então, naquela ocasião, a gente comentou essa questão de constitucionalidade, mas muitas coisas aconteceram durante este caminho. E principalmente, como todo mundo sabe, foi aprovada uma nova lei de cidadania italiana, que inclusive, digamos, se põe uma linha de continuidade, de alguma forma, com o pedido de constitucionalidade levantado aqui pelo Tribunal de Bolonha. Porque não temos que esquecer que o doutor Gattuso, que foi o juiz que escreveu essa decisão, digamos que o seu ponto de partida foi que a lei sobre cidadania é uma lei irrazoável, uma lei não proporcionada, uma lei não constitucional, e, portanto, era necessário, de alguma forma, modificá-la. E foi exatamente o que fez o legislador, o parlamento italiano, sempre com o mesmo ponto de partida, ou seja, a lei precedente, anterior, é uma lei que não é correta, é perigosa, inclusive, foi escrito, é perigosa para a ordem pública italiana, porque vai criar um povo não homogêneo, então é necessário, de alguma forma, modificá-la. E não somente aconteceu isso, mas aconteceu que também outros juízes, como sabemos, levantaram a mesma questão de constitucionalidade, Firenze, Roma e Milão. Então, todos estes eventos intermédios que aconteceram nestes 6, 7 meses irão impactar sobre o trabalho agora da Corte Constitucional, sobre a análise da Corte Constitucional. E o intuito é que a Corte Constitucional possa analisar de forma complexiva todos estes eventos que aconteceram durante esses meses, inclusive a nova lei que foi aprovada pelo Parlamento italiano. Tecnicamente, isto é possível que aconteça, dependerá muito claramente digamos, da Corte Constitucional. Mas a cidadania italiana por direito de sangue, sabemos, se tornou um argumento extremamente importante, extremamente atual, e portanto, é um argumento que a Corte Constitucional poderá, digamos, tocar também na sua complexidade, porque agora é um argumento extremamente complexo. Claro que eu não vou dizer agora exatamente o que vou falar na próxima terça, ou seja, os argumentos que eu vou utilizar, que inclusive eu já utilizei, porque, digamos, na próxima terça vai ter uma sustentação oral, mas nós, advogados, já escrevemos tudo nas escritas, nos memoriais, digamos, escritos que já estão sendo analisados pelos juízes. Mas, digamos, o intuito é que haja uma análise, digamos, mais completa e complexiva, digamos, da questão da cidadania por direito de sangue, que, repito, hoje é um argumento muito mais complexo do que faz 6 meses, porque tem uma nova lei que, inclusive, tem uma relevância, de acordo com a minha opinião, também nos casos concretos levantados pelos 4 juízes. Então,
na próxima terça, vai ter digamos, uma relação introdutiva da juíza relatora, que é a professora Navarrete, em que se vai, digamos, introduzir um pouco o tema, o que aconteceu, também os argumentos das partes, e depois vai ter uma análise sobre as intervenções, os pedidos de intervenções de algumas associações, e depois, finalmente, vai ter a sustentação das partes, digamos, principais, ou seja, dos sujeitos, esses famosos ítalo-brasileiros e ítalo-uruguaios, em total 35 pessoas, que são envolvidos nos 4 casos levantados pelos 4 tribunais italianos. Em total, a audiência vai durar, eu acredito, mais ou menos 1 hora, inclusive porque no mesmo dia a Corte Constitucional terá outros 3 pedidos, digamos, que deverá analisar. Então, serão 4 em total. O primeiro, digamos, será o nosso, o pedido de inconstitucionalidade da lei sobre cidadania. Mas depois vai ter também outros 3 casos, de outros argumentos, digamos, de outros pedidos de inconstitucionalidade. E depois, normalmente, a palavra era para a Advocacia do Estado, ou seja, o Estado italiano, que é a outra parte, normalmente, da questão, digamos, dos juízos de constitucionalidade, mas, como sabemos, o Estado italiano, o governo, a presidência do Conselho, não quis participar, não quis apresentar algum tipo de observação, e nem vai fazê-lo no dia da audiência, sobre este tema, sobre as questões levantadas pelos tribunais italianos. Depois, é possível que os juízes, uma vez, digamos, ouvidas as sustentações dos advogados, possam também fazer perguntas para os advogados. Normalmente, pelo menos de acordo com as normas internas da Corte Constitucional, os questionamentos, digamos, as perguntas dos juízes deveriam chegar aos advogados ao menos 5 dias antes da audiência. Ou seja, hoje esgotou o prazo. E a notícia é que não chegou algum tipo de pergunta escrita dos juízes para nós advogados. Eu falo com certeza isso, porque eu sou, digamos, patrono nas 4, digamos, causas levantadas, então tenho certeza disso. Porém, é possível também que haja questões, perguntas que sejam realizadas diretamente no dia da audiência. E, claramente, quando há perguntas, é um sinal de específico interesse dos juízes sobre a questão. Depois, a audiência termina e a decisão poderá chegar, digamos, em qualquer momento, até poderá ter um comunicado, uma antecipação, digamos, da decisão já nas horas sucessivas ou no dia seguinte da audiência, e pela decisão completa, com todos os argumentos jurídicos e tudo mais, eu acredito que haverá que esperar pelo menos várias semanas. Inclusive, digo que quanto mais tempo passa depois da audiência, melhor é, porque é um sinal de que está sendo preparado uma decisão mais, digamos, completa possível. Então, mais ou menos, este é digamos, a ordem dos eventos
das etapas, das coisas que irão acontecer na próxima terça. Como é que o senhor vê essa manifestação do presidente Mattarella, depois de aprovada a lei, as modificações aí pelo parlamento? Ele recebeu o pessoal do TDE, que não foi consultado previamente como deveria ter sido, mas que se manifestou perante o presidente da República, obviamente signatário também da lei, né? E ele admitiu, em outras palavras, vamos dizer, ele admitiu a possibilidade de revisão. Isso aí como é que flexibiliza ou dá algum sinal que poderia também ser considerado nessa audiência, doutor? Però eu sempre falei uma coisa, que há que ter enorme confiança nas instituições italianas. Que antes ou depois... E as palavras do presidente Mattarella eu acho que sejam inequívocas, ou seja, super claras, e acredito, claro, que seja sinal, não somente para o Parlamento, mas também para a Corte Constitucional, ou seja, para todos, porque o presidente da República, não temos que esquecer, pela Constituição italiana, é o garante da Constituição, ou seja, é a pessoa, a figura, digamos, que vai ser a garantia do respeito da Constituição, junto com a Corte Constitucional. Então, claro, vai ser um elemento muito importante, que inclusive será utilizado na discussão, na sustentação da próxima terça, e claramente vamos ver se também a Corte Constitucional irá ouvir, digamos, a voz do presidente Mattarella. Eu tenho muita confiança, eu já falei muitas vezes isso, inclusive, doutor Perón, estou muito emocionado, mas não emocionado pela audiência, estou emocionado porque finalmente, após tanto tempo, a voz dos ídolo-descendentes será ouvida em um ambiente institucional tão importante como a Corte Constitucional, como a audiência pública, Dr. Perón, pública, que será, digamos, acompanhada por, eu acredito, muitas pessoas, e em que finalmente, será falada a verdade de várias coisas que aconteceram nos últimos meses, das verdadeiras razões que tem detrás, tanto das questões de constitucionalidade levantadas pelos tribunais italianos, quanto detrás da nova lei. Então, é um espaço público fundamental onde, finalmente, os ítalo-descendentes poderão ouvir as suas. Pois é, na verdade a situação ficou bastante embaralhada. Eu não sei, eu não consigo... as pessoas têm dúvidas aí, por exemplo, que na verdade o julgamento é em cima do artigo 1º da lei, que continua em vigor, foi modificada, etc. Tal, né? Mas agora com essas limitações impostas, em caso de vitória na corte, naqueles casos específicos ali, quais seriam os efeitos concretos imediatos para os ítalo-descendentes, doutor, numa hipótese de vitória? Agora, doutor Perón, a situação, juridicamente falando, é um pouco complexa. E isso é devido ao fato que o legislador, durante o caminho, o procedimento, digamos, de constitucionalidade, saiu com esta nova lei. Que, digamos, criou, digamos, um pouco de bagunça jurídica, porque, inclusive, esta nova lei, como sabemos, é retroativa, ou seja, pretende aplicar as suas regras a todas as pessoas que nasceram em qualquer momento. Okay? O trabalho que será feito, que foi feito e que vai ser feito na próxima terça é realmente simplificar este quadro jurídico para a Corte Constitucional. Eu acredito que haja elementos claros para que a Corte saiba para onde dirigir a sua atenção. Okay? Não quero antecipar muito, mas
digamos que tem argumentos técnicos que serão falados para a Corte na próxima terça, para que a Corte possa dirigir a sua atenção até digamos, a parte correta, a fonte jurídica correta. Em geral, eu posso dizer isso. A Corte Constitucional terá como um papel branco à sua disposição, que poderá preencher de várias formas, porque tem um leque de possíveis soluções jurídicas muito grande. Qualquer coisa que a Corte Constitucional irá dizer neste papel branco que irá preencher poderá e será extremamente importante para todas as batalhas sucessivas que teremos que fazer, tanto nos tribunais italianos, quanto na Suprema Corte, quanto na própria Corte Constitucional, caso seja necessário voltar para a Corte Constitucional para declarar inconstitucional a nova lei. Ou seja, o mundo da cidadania italiana será condicionado, influenciado, com certeza, por cada palavra que será utilizada pela Corte Constitucional após essa sentença. Porque, de todas as formas, o foco da Corte Constitucional será a relação entre a Constituição italiana, ou seja, o que fala a Constituição italiana, e o trabalho do legislador italiano. Este é o objeto do juízo. Repito, tem questões técnicas, porque foi o artigo 1 da lei 22 que foi objeto inicialmente, okay, da questão de constitucionalidade. Mas depois sabemos que houve uma nova lei que, inclusive, vai derogar, ou seja, vai, de alguma forma, substituir esse artigo 1 e os outros dispositivos, mas, no meio, tem o mesmo intuito, o mesmo princípio. Ou seja, quais são os limites constitucionais de intervenção do legislador. O que o legislador não pode fazer, este objeto, praticamente, o que o legislador não pode fazer quando legifera sobre cidadania italiana de 2 anos. E a resposta da Corte poderá ser tanto importante em relação à antiga lei, quanto em relação à nova lei. Percebe-se que, inclusive, a argumentação dos advogados aí, como o senhor, que é o patrono principal das causas todas aí, né, também embaralhou, teve que tomar rumos diversos na argumentação, né? Mas se percebe que o senhor tem um certo otimismo. O senhor está confiante no resultado, doutor? Eu estou confiante no resultado, no sentido que, como eu estava dizendo antes, tem muitas possibilidades técnicas, ou seja, a decisão em si poderá tomar formas, inclusive, muito diferentes. Mas, ao final das contas, o que realmente conta para nós será o que está escrito na motivação da sentença. Essa será a parte que mais conta neste caso, ou seja, o que será escrito como argumentos utilizados pela Corte Constitucional para, digamos, tomar a decisão depois efetiva. Tem a possibilidade que seja declarado inadmissível o pedido de constitucionalidade, tem a possibilidade que a Corte vai se pronunciar já sobre a nova lei, ou que vai pedir aos juízes de mérito que refletem sobre a nova lei, mas a partir de algumas coisas, alguns elementos já, digamos, pronunciados pela própria Corte, tem um leque de possibilidades. Agora, a questão é realmente muito técnica, mas o que deve interessar é o que será escrito, é como se fosse um grande parecer, doutor Parón. Imagina um grande parecer que será dito pela Corte Constitucional. O que deve interessar a nós é
o argumento, o objeto, digamos, as argumentações utilizadas neste parecer que a Corte Constitucional irá dizer. Doutor Meloni, tem dois superchat aí do Gustavo Dias, está dizendo que gostou, e também do Gustavo Dias, uma pergunta, na verdade, que ele coloca. Na audiência do dia 24/6, teremos alguma indicação de como a Corte irá se posicionar na decisão? Isto é, já no dia 24, eu acho que ele quer saber se teríamos algum indicativo da decisão. Mas digamos que quando a juíza relatora já vai introduzir o argumento, as posições das partes, digamos, já dá um pouco para perceber, pelo menos um pouco, o foco da atenção da Corte Constitucional. Inclusive, repito, se vai ter perguntas dos juízes no dia de audiência, isso vai, de alguma forma, sinal de para onde querer a Corte Constitucional. Então, teremos, com certeza, alguns sinais, mas eu acredito que podemos depois aguardar com confiança depois o resultado. Doutor Meloni, eu faria uma última consideração aqui, respeitando, inclusive, obviamente, os limites que o senhor pode falar ou não, né? Antes de encerrar, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os milhões de ítalo-descendentes que estão acompanhando com expectativa o desenrolar desta batalha, que na verdade, pelo que se percebe, é uma batalha da guerra, né? Porque virão outras batalhas, como o senhor diz, em função, inclusive, do novo quadro criado a partir da arguição de inconstitucionalidade de Bolonha, não é verdade? Então, por favor. Sim, é verdade, ou seja, é um momento crucial, é uma batalha epocal, porque é a primeira vez que a Corte Constitucional vai se pronunciar sobre o ius sanguinis, sobre a legitimidade, digamos, em si do ius sanguinis. Então, tudo, repito, o que será falado nessa decisão será depois utilizado em cada sucessiva batalha que teremos em qualquer aspecto da lei sobre a cidadania italiana, não somente sobre, digamos, o decreto Tajani, mas qualquer tipo, digamos, de regra da cidadania italiana, do direito de sangue, será influenciada depois por este pronunciamento. Quero também destacar que são pendentes várias importantes decisões da Corte de Cassação, a Suprema Corte, que inclusive está esperando muitos tribunais italianos que estão esperando este pronunciamento para depois se pronunciar. E a Corte Suprema, que tem pelo menos 3 casos muito importantes, até mais casos importantes, sobre a famosa questão da perda da cidadania italiana para os menores de quem se naturalizou durante a minoridade dos filhos menores, e tem muitos tribunais italianos que claramente estão guardando este pronunciamento para depois entender qual caminho, digamos, tomar. Por isso, digamos, vai ser um momento fundamental, e a mensagem é para, digamos, todos os descendentes que continuem fazendo sentir a presença física ou virtual que estão fazendo sentir até hoje. Porque esta é a força mais importante que poderá depois ser utilizada como argumento também, inclusive argumento jurídico, durante estas batalhas. Repito, o fato de ter essa presença tão importante, tão forte na próxima terça, é em si um argumento muito importante.
dispositivos de perda que poderiam ser considerados inconstitucionais, eu imagino que faça referência à nova lei, que de fato está estabelecendo não tanto uma perda da cidadania italiana, uma grande perda da cidadania, mas uma grande revogação da cidadania italiana, porque na realidade o decreto italiano que faz é revogar a origem a cidadania italiana para praticamente um número enorme de pessoas. E espero que a Corte Constitucional possa dizer algo concreto sobre isso. Sabemos que, inclusive, a Corte Constitucional pode ela mesma levantar a questão de constitucionalidade sobre o decreto Tajani, mas seria já muito importante, ou até suficiente, que a Corte possa já dizer, repito, o que um legislador ou parlamento italiano não pode fazer em matéria de cidadania italiana de 2 anos, porque depois estes princípios poderão ser utilizados nos tribunais italianos, inclusive para convencer os juízes nacionais ou tanto a levantar a questão de constitucionalidade, quanto a simplesmente desaplicar o decreto Tajani. Eu acredito que o famoso decreto Tajani, antes um dia ser declarado inconstitucional pela Corte, será, em primeiro lugar, desaplicado, não aplicado pelos tribunais, porque os tribunais italianos podem, digamos, simplesmente não aplicar ou aplicar de forma diferente, se fala interpretação constitucionalmente orientada, e essas regras que são, claramente, palesemente contrárias aos princípios da Constituição italiana. Então, por isso estou dizendo que cada palavra dessa futura decisão será uma sentença. Cada palavra dessa futura sentença será ela mesma uma sentença. Muito obrigado, doutor Meloni. Não seria exagerado, provavelmente, eu fazer o intérprete aqui, provavelmente, do sentimento da maioria que tem seguido o seu trabalho, tem seguido o trabalho dos advogados todos nessa área, nesse momento complicado, desejar uma feliz... Um feliz desempenho perante o tribunal, boa sorte e, obviamente, agradecer todo o empenho dos senhores aí na defesa dessas questões todas que interessam a grande comunidade italo-brasileira. Dizendo isso, doutor Meloni, eu gostaria de deixar a palavra final aí para o senhor fazer suas considerações finais, por favor. Bom, quero dizer que todos nós, acredito, nós advogados, nos preparamos muito para este evento. Nos preparamos muito e todos nós acredito que vamos ter a coragem necessária para falar o que deve ser dito nessa ocasião. É importante, repito, que seja explicado para a Corte Constitucional o porquê chegaremos na terça nessa audiência. O que aconteceu no mundo da cidadania recentemente e por que houve duas dúvidas, digamos, de constitucionalidade e o intervento do legislador italiano. Todos esses elementos são importantes para que a Corte depois possa tomar uma decisão. Então, do meu lado, falo também o nome dos colegas que irão participar na terça, e vai ter toda a força, a determinação e a coragem, porque neste mundo da cidadania italiana, principalmente hoje, é necessário ter muita coragem de falar as coisas de forma clara e direta. Muito obrigado, doutor Meloni. Boa sorte mais uma vez, como dizem em italiano, in bocca al lupo, não? In bocca al lupo. In bocca al lupo, dottor Peroni, sarà un grande prazer vê-lo na Itália na próxima terça, e inclusive, repito, na sala da audiência, ou seja, perto dos juízes, protagonista também na revista insieme deste evento tão importante.
graças à sua intervenção e ajuda, doutor Meloni, né? Muito obrigado mais uma vez, né? Nos veremos lá e, obviamente, estaremos atentos aí, assim que o senhor puder, daí depois da audiência, nós vamos provavelmente ter uma boa conversa explicando tudo o que aconteceu ali na quarta-feira, no dia 24, né? Depois da... O senhor disse que é 1 hora, mas é 1 hora tensa, né? Se for 1 hora e pouco, mas é 1 hora que vale pelo dia inteiro, né? É 1 hora tensa. Vai ser 1 hora que vale muitas horas para muitas pessoas. Certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Meloni. Boa sorte no tribunal. Todos confiamos na desempenho dos senhores lá, principalmente do seu desempenho, que é o carro-chefe de toda a defesa aí, né, dos ítalo-descendentes. Muito obrigado mais uma vez.